Muito bem, muita gente já escutou ou conhece Vanóbia, mas não conhece um pouco das origens da secretária de Finanças do município de Cajazeiras. Vanóbia é natural de São João de Cachoeira dos Índios, não é isso? É verdade, só falam e só conhecem um pouco de Vanóbia quando Vanóbia está na vida pública. Mas eu sou natural de Cachoeira dos Índios, com muito orgulho, mas fui adotada em Cajazeira desde os 9 meses de idade, quando vim para cá e ingressei na minha vida escolar, né? Desde a primeira escola que estudei foi no Carmelo, no antigo Carmelo, e aí em muitas escolas, só estudei até hoje em escola pública. Graças a Deus tenho a minha formação acadêmica, Conrado. Eu sou bacharel em Direito, fiz o curso em Sousa, também pela UFCG, também uma escola pública, e para dizer que a escola pública ela tem sua importância, e graças a Deus o que sou, o que já passei, o que já trabalhei na vida pública, agradeço bastante à escola pública que tem me dado toda esta oportunidade. A sua infância em Cajazeiras foi aonde aqui? Logo que chegamos, né, a minha mãe com 9 meses, nós fomos residir na rua Padre José Tomás, antes da Padre José Tomás, nós tivemos uma rua, aquela conhecida rua dos comícios. Quem é que conhece aquela rua que brigava pelos comícios? A João de Souza a Maciel. João de Souza Maciel, famosa João de Souza Maciel, onde lá moramos por mais de 10 anos. Naquela época, meu pai, funcionário público, ele trabalhava no colégio estadual, meu pai era disciplinador do colégio estadual, minha mãe costureira. E lá eu vivi toda a minha infância. Interessante que naquela época nós não tínhamos nem televisão na nossa casa. Nossa. E era obrigado a assistir televisão nas casas dos vizinhos. Que uma vez, lembro muito bem, Conrado, que nós estávamos para assistir naquela televisão na época de novela e foi batida a porta na nossa cara. E a nossa mãe, muito orgulhosa, botou para casa e disse: nunca mais vocês vão assistir televisão na casa de vizinho. E a minha mãe trabalhou o ano inteiro e no final do ano comprou nossa primeira televisão. Isso é um orgulho muito grande e agradeço. Recentemente passei naquela rua, que parece até uma avenida, e bate saudade daquele tempo. Graças a Deus foram bons tempos que me recordo muito bem de toda aquela infância e dos amigos que ali fiz. Uma família de quantos irmãos? Nós somos em 5, somos 2 homens e 3 mulheres. Sou a segunda filha, meu irmão mais velho. Ele hoje não mora conosco, ele reside em São Paulo, também bacharel em Direito e recentemente formou-se em jornalismo. Ele mora lá em São Paulo já faz mais de 26 anos, tem 2 filhos. Meu segundo irmão, depois de mim, vem Vanúbia Nóbrega Moésia, que reside aqui em Cajazeiras. Ela era dona de um salão de cabelo, Vanúbia Cabelos, mas infelizmente por problema de saúde precisou fechar. E tem um irmão que mora em João Pessoa, que hoje é gerente da empresa São Brás, em João Pessoa, e outra irmã mais nova que mora aqui com a gente, que é a nossa querida Raimunda Cândida. Então, ao todo, nós somos 5 irmãos. O atual hoje ensino médio, João Nobre fez aonde? Ensino médio colegial? Depois do Carmelo, eu tive o grande prazer, o orgulho de passar da 5ª série até a 8ª série no colégio Dom Moisés Coelho. Toda a juventude, todos os amigos, primeiro namorado, tudo foi no Dom Moisés Coelho. E fiz questão dos meus filhos também passarem por aquela escola. Daquela escola onde, na época, nós tínhamos grandes diretores, a exemplo da nossa professora, que já faleceu até do pessoal do Armazém Paraíba, a nossa Niceia também, a irmã da professora Niceia. Nós tivemos Lindalva Claudino, nossa querida Lindalva Claudino, que foi nossa diretora por muito tempo, e outras professoras que lá passaram. Depois de Dom Moisés Coelho, mais uma vez, colégio público, eu fui para o colégio estadual. Saindo do colégio estadual, exatamente, me ingressei numa faculdade de matemática. Passei no vestibular, fui fazer matemática, depois não quis, fui fazer direito e estava fazendo história. Ou seja, o ensino público, quem faz é o aluno. Se você estudar, você consegue tudo. E graças a Deus, saindo do colégio estadual, eu
Fiz alguns períodos aqui em Cajazeiras, na universidade aqui, e depois concluí meu curso, formação hoje em Direito, na faculdade em Sousa. Você disse que não, teve experiência na universidade, matemática, história, direito. Como é que se deu essa definição? Por que direito? Por que não continuou com matemática ou história? Por que você despertou esse interesse em seguir a carreira como advogada? Olha, eu devo uma pessoa especial, Dirceu Marques Galvão. Na época que eu precisei ir até João Pessoa, estudar em João Pessoa, porque meu pai, infelizmente, à época, meu pai veio a ser diagnosticado que tinha um câncer de garganta. Então precisamos todos ir para João Pessoa para poder tratar do meu pai. E foi dado 6 meses de vida a meu pai. Conrado, graças a Deus, quem tem esperança vá atrás, porque nós lutamos, largamos tudo aqui em Cajazeiras e fomos cuidar do nosso pai. E nosso pai hoje está vivo e tem mais saúde até do que eu. E nesse meio tempo, eu fui fazer cursinho em João Pessoa e conheci Dirceu Marques Galvão, irmão do professor Rubens Mauro Galvão, aqui em Cajazeiras, conheci em João Pessoa. E ele fez um convite para que eu, como aluna dele, visitasse o escritório. E o que ele percebeu foi que chamou a atenção dele, que eu gostava de ler, de abrir os livros de direito e ficar lendo. E ele perguntou: por que você não faz direito? Eu disse: não, eu acho que não dá para fazer direito. Ele disse: você vai fazer direito. E ele fez a minha matrícula no curso de direito e eu passei, naquela época era primeiro e segundo período. E eu passei para o primeiro período e por conta de Dirceu Marques, que hoje não só é o meu mestre, mas a pessoa que me incentivou a fazer direito, mas é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, é meu compadre, foi padrinho do meu casamento e é o padrinho da minha filha mais velha, Camila. Então foi nele em que eu me espelhava para poder fazer direito e consegui fazer direito. Depois fui convidada para trabalhar no escritório dele, na época apenas como secretária, e terminei sendo sócia do escritório de Dirceu Galvão. Foi seu primeiro emprego? Em Cajazeiras, com ele sim. Com ele sim. E foi na época que ele trabalhava em Cajazeiras. Trabalhei também, ele era sócio, colega de trabalho de Gutenberg Cardoso. Então naquela época trabalhávamos Dirceu Marques Galvão, Gutenberg Cardoso e Dedezão. Nós tínhamos imobiliária e tinha escritório de advocacia. E eu era secretária dos 3. Por conta disso, fui fazer direito e terminei gostando do direito. Só que a minha especialidade, eu fui mais pelo lado do serviço público. Então, a administração pública, para mim, é o que eu gosto mais de fazer e foi o foco que eu trabalhei até hoje. Seu primeiro emprego, de fato, sua primeira renda, foi o quê? Foi fazendo o quê? Minha primeira renda foi com 14 anos, minha carteira foi assinada com 14 anos de idade, numa escola chamada Idelbrando Leal. Eu comecei lá ajudando meu pai, que meu pai também trabalhava nessa escola, e meu pai trabalhava como porteiro, vigilante, e ajudava na escola, até varrer a escola. E eu comecei ajudando meu pai, lavando e varrendo essa escola, com muito orgulho. Então, depois de lá, nós íamos, na hora do recreio, nós tínhamos uma cantina. Então, eu passava a manhã fazendo o famoso bolo de caco. Sou apaixonado por bolo de caco. Perfeito, fazendo tapioca, fazendo doce de leite para ir vender na hora do recreio. Então, Conrado, eu tinha uma vida muito dupla. Antes do recreio, eu ajudava na escola, e inclusive eu ajudava a fazer as matrículas. E depois, na hora do recreio, eu ia vender para ajudar no sustento familiar. Quando o diretor na escola, na época, o professor, doutor advogado Chico Dutra, Francisco Dutra, ele viu que eu gostava de fazer e fez um convite para trabalhar. Na época, a escola era do SENEC, que era a escola cenecista comunitária, não era uma escola particular, mas sem fins filantrópicos. Com isso, eu fui convidada a trabalhar. E com 14 anos, foi até pedido a permissão na época para assinar minha carteira. Minha carteira foi assinada com 14 anos, onde até hoje eu trabalho. Foi minha primeira experiência. Você nunca se envergonhou disso? De jeito nenhum. Comecei a trabalhar nessa escola, depois fui ensinar na escola, terminei sendo vice-diretora da escola. E tem um curso de formação de secretariado.
por conta dessa experiência que lá passei. Minha mãe chegou a ser diretora da escola, meus irmãos foram professores nessa escola, então nós temos um carinho muito grande de ter tido esta oportunidade. Mas aí, infelizmente, precisei sair por conta da doença do meu pai, fui embora, e em João Pessoa é que a história é mais interessante. Eu fui morar de favor na casa de uns primos, onde lá eles pagavam o meu cursinho, em troca eu ajudava nesta casa, eu ajudava lavando, passando e cozinhando para ter meus estudos. E agradeço profundamente. Hoje eu sou quem eu sou, agradeço a essa família que se chama meus compadres, Lúcia e Aldair de João Pessoa, que pagavam o meu cursinho e em troca eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu cuidava de 3 filhos que eles tinham, ajudava cozinhando, lavando e passando para poder ter um estudo. Analisando rapidamente sua história, você é uma pessoa muito determinada, né? Com certeza. Quando você fixa naquele objetivo, você vai... Com certeza. Não tutubeia e vai até o final. Não. E outros momentos bons que passaram na nossa vida, foi na época em Cajazeiras que meu pai precisava. A gente vendia, eu saía numa bicicleta com meu pai, levando merenda, bombons, merenda, para ir vender na cantina do colégio comercial. Isso era o maior orgulho que a gente tinha de fazer isso. Por quê? Hoje eu sei o valor de cada real que eu recebo. Porque eu trabalhei todo o meu alicerce para hoje estar aqui. Então só dá valor a quem sabe o que passou. Você fala muito meu pai, me parece que você era muito apegada, e ainda deve ser muito apegada ao seu pai, né? De todos os filhos, assim, parece que a que mais acompanhava, que mais estava ao lado do pai, ajudando, era você, ou não? Não, nós somos os 5, nós temos a mesma ligação com nossos pais, é porque nós nos espelhamos, Conrado, na honestidade, no caráter, principalmente do nosso pai. Sabe por quê? Porque meu pai, ele veio de Cachoeira dos Índios, veio da agricultura, tá? Meu pai passou pelo que passou por um câncer, que podia estar morto hoje, mas está mais vivo e com mais saúde do que a gente. Minha mãe não. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é formada em letras por conta do meu pai. E meu pai, ele fez o seguinte, ele, na sua humildade, no seu jeito simples de ser, meu pai fez até a 5ª série, daquela época do ensino ginasial, para poder formar a esposa e formar os filhos. Então, nós hoje, nós nos espelhamos na honestidade, no caráter que o nosso pai tem. Então, para nós, hoje é a coisa mais importante, é o espelho que nós temos de mais transparente, é o nosso pai. Então, ele diz o seguinte, seja você, seja honesta, nunca trabalhe de forma que não seja para sua consciência. Então, por isso que a gente vem pregando isso, que nosso pai e nossa mãe são as coisas, os seres mais importantes na nossa vida. Vanóbia é casada com Kleber, não é isso? Isso. Como é que se deu esse encontro com Kleber? Você fazia ainda a faculdade? Foi pós-faculdade? Interessante. Há 24 anos estamos casados. Mas nós nos conhecemos em 86, pela primeira vez. E interessante, eu conheci Kleber. Eu tenho um carinho muito grande, somos católicos, tá? E Kleber eu vi pela primeira vez entrando na catedral. E quando eu vi essa pessoa maravilhosa, quando perguntam se existe paixão à primeira vista, eu digo que existe. Porque eu me apaixonei na hora que vi e fui embora, foi quando eu fui embora. E ficou só aquela coisa de telefonema, de correspondência e tal. E a nossa história, Conrado, eu posso dizer que nós começamos a nos gostar, foi construído, tá? Porque quando isso aconteceu, que eu fui embora para João Pessoa cuidar do meu pai, larguei tudo para cuidar do meu pai, e aí ele ficou aqui em Cajazeiras. Eu vim 2 vezes aqui, ele foi, mas é uma coisa assim muito, sem muita importância, digamos assim. Mas meu pai, quando foi diagnosticado, que só tinha 6 meses de vida, aí meu pai chegou para minha ex-cunhada e disse assim, vou morrer e não vou deixar minha filha encaminhada. Quando eu disse isso a Kleber, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos exatamente uns 5 meses de namoro por correspondência. Quando eu falei para Kleber, então vamos simular um noivado. E nós simulamos um noivado exatamente no dia do meu aniversário, com 7 meses de namoro por correspondência. E meu pai pergunta, que dia você vai casar? E nós marcamos o casamento para 2 anos depois.
Conrado, 2 anos depois estávamos casados. E estamos há 24 anos. E eu digo a vocês, se fosse para casar de novo, eu casaria com a mesma pessoa. Nossa, que declaração, hein? E principalmente pelos frutos... Da união serão três filhos, foi isso? Isso, pelos frutos que o nosso casamento proporcionou. Porque nós temos hoje 3 filhos, tenho a mais velha com 23 anos, Camila Zenóbia, que hoje é fisioterapeuta, fazendo pós-graduação em Campina Grande. Ela faz pós no trauma de Campina Grande, porque o sonho dela é trabalhar com pacientes que precisam mais dos cuidados, que são pacientes em UTI. Nós temos Tamílis Klébia, que tem 19 anos, está no 5º período de farmácia, e temos Kleber Filho, com 17 anos, já entrando em farmácia também. E o grande sonho dele ainda é medicina. Então, eu acho que com muita humildade, com muito trabalho, com muita honestidade, nós estamos colocando nossos filhos já, mostrando o espelho que vem da nossa família e mostrando nossos filhos o valor do trabalho. Na verdade, existe uma mudança. Cada geração tem um ritmo, tem um padrão de vida. É claro que na sua época, para hoje, mudou muita coisa, né? Foi difícil estar educando seus 3 filhos? Adaptando essa correria, essa turbulência toda hoje que vive a sociedade? Está sendo difícil administrar ou foram sempre tranquilos, calmos? Tranquilo, Conrado, porque sempre meus filhos têm uma coisa com eles que assim, eles sempre perguntaram, a senhora ou o senhor pode isso? Pode me dar isso? Então, a gente sempre soube dizer o não quando dizia não, mas também quando a gente podia dar, a gente tinha que dar. Tá? Para poder eles acreditarem no que a gente estava falando. Então hoje, graças a Deus, porque eles foram criados desta forma, é claro que teve momentos de altos e baixos, né? Você sabe muito bem disso. Nós tivemos momentos em que podia dar de tudo, mas teve momento que tinha que freá-los. Mas nesse período que tivemos que frear, eles souberam se adaptar perfeitamente, a ponto de dizer, hoje eu não tenho secretária na minha casa. Hoje, mesmo a posição que tive durante esses longos 4 anos e estou tendo hoje, podia muito bem ter empregados em casa, mas nós não temos. Nós temos apenas uma diarista que vai uma vez na semana. Por quê? Porque são minhas filhas que em casa fazem de tudo. Tá? Então eles sabem... O seu exemplo? Meu exemplo, corretamente. Eles sabem o valor disso aí e sabem que se estão fazendo para amanhã, no futuro, na casa deles, eles já serem responsáveis. E aí já estão sabendo o valor, porque já trabalham, já ganham o dinheiro deles, já sabem que não podem mais estar fazendo coisas, adquirindo coisas supérfluas, e quando faz com muita responsabilidade. Então isso, eu e Kleber, eu acredito que nós plantamos uma semente boa que hoje está sendo bem colhida. Muito bem, estamos conversando com a secretária de Finanças do município de Cajazeiras, a doutora Josefa Vanobi. Nesse primeiro momento, você conheceu um pouco mais da vida, da trajetória de Vanobi. Daqui a pouco, a gente vai entrar na parte pública, da vida pública, da sua trajetória como mulher pública. E olha que tem muita história e tem muita coisa para contar. Vamos a João Pessoa, com Salles Fernandes, com as informações direto da Assembleia Legislativa da Paraíba e as informações dos bastidores do mundo político. Salles, meu querido, muito boa noite. Boa noite, doutor Caliel. Cumprimentos a você, a doutora Vanobi, a entrevistada do Interview na tarde de hoje. Cumprimentar a todos os internautas que estão nos assistindo. Dizer que, sem dúvida, hoje foi um dia histórico para todos nós paraibanos. A visita da presidente Dilma à Paraíba foi tomada de muitas expectativas, porém, a presidente deixa o nosso estado daqui a pouquinho, ela já deve estar retornando de volta a Brasília, anunciando aí liberação de recursos da ordem de 70 milhões de reais para a conclusão do Centro de Convenções de João Pessoa, bem como 40 milhões para obras de infraestrutura aqui na capital. A presidente também fez a entrega de 22 máquinas, motoniveladoras, motores, para 22 municípios da Paraíba, para melhorar as condições de estradas vicinais em 22 municípios da Paraíba. A presidente também chegou a João Pessoa, acompanhada dos ministros Aguinaldo Ribeiro das Cidades,
Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, e de Fernando Bezerra, da Integração Nacional, além do chefe de segurança, o José do Egito, e da secretária, da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati. A presidente recebeu um documento do presidente da Assembleia relatando a inspeção que foi feita nos eixos que estão paralisados das obras da transposição, bem como o relatório que foi feito do SOS-CEPA. E a presidente garantiu analisar com todo o carinho esses pleitos da Paraíba no que concerne a questão da estiagem da seca. A presidente, bastante entusiasmada, declarou que voltará mais vezes à Paraíba com mais investimento. Ela também fez entrega aqui em João Pessoa de mais de 500 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, aos moradores do condomínio residencial do bairro Jardim Veneza, um bairro da periferia aqui da Grande João Pessoa. A presidente, na parte da tarde, seguiu para a região do Brejo, mais precisamente no município de Itatuba, onde visitou as obras do canal de Araçagi, recursos da ordem de quase 42 milhões de reais, que vai melhorar o sistema de abastecimento d'água na região do Brejo. São quase 36 milhões, beneficiando 300 famílias do Minha Casa, Minha Vida, e a presidente disse que os investimentos no Estado chegam a casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais até o final do seu governo. Uma visita que havia indício no início de haver protestos e manifestações, mas que conseguiu reunir diversas tendências políticas no mesmo palanque e também no almoço de confraternização que aconteceu na granja do ex-deputado federal Anivaldo Ribeiro, pai do ministro da Cidade, Aguinaldo Ribeiro, lá no município de Lagoa Seca. Nesse momento, a presidente, retornando de Itatuba, onde esteve lá inspecionando as obras do canal Araçagi-Acauá, retorna logo mais à capital federal, Brasília. Eram essas informações importantes que nós temos ao vivo aqui de João Pessoa, capital de todos os paraibanos, para os amigos do Interview da TV Diário do Sertão. De João Pessoa, Salles Fernandes. Ok, muito obrigado pelas informações direto de João Pessoa com Salles Fernandes. Daqui a pouco tem mais correspondentes espalhados por todo o Alto Sertão, deixando você muito bem informado aqui no seu programa Interview. Vamos para um rápido VT comercial, daqui a pouco voltamos com ela, Vanóbia, conosco aqui lado a lado no nosso programa, conversando sobre vida pública, daqui a pouquinho. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube da Asfita, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de Firmoi, Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha.
Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, nosso programa de entrevistas diário que acontece de segunda a quinta-feira, sempre neste horário de 6 às 7 horas da noite. Na sexta-feira, o espaço é cedido ao nosso amigo Levi Dantas, com Cidade Notícias, onde ele tem a oportunidade de levar ao conhecimento público também algumas entrevistas com algumas personalidades e as figuras que marcam e que estão marcando o mundo político na cidade Sorriso. Mas o nosso programa de hoje, segunda-feira, começando a semana, não poderia começar melhor. Estamos com ela, a secretária de Finanças do município de Cajazeiras, a doutora Josefa Vanóbia. Vanóbia, a gente conversou um pouco sobre a sua trajetória, as pessoas, os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da sua trajetória de vida, sua formação, e agora vamos adentrar na parte da vida pública. Formou-se em Direito, assim que saiu da faculdade, já assumiu algum cargo público? Por onde começou essa sua trajetória, essa sua vivência na vida pública? Na verdade, antes de concluir o curso de Direito, eu tive logo o convite quando o professor, compadre, amigo de seu Galvão, montou um escritório de advocacia em Cajazeiras, e antes de concluir o curso de Direito, eu já estava trabalhando como secretária aqui em Cajazeiras. E aí, porque eu terminei o curso de Direito em 93. Em 92, em 91 para 92, teve a campanha onde o também empresário José Nelo Zerinho Rodrigues concorria à Prefeitura de Cajazeiras. Ele, eleito, doutor Disseu, trabalhou na campanha política e eu trabalhava junto com ele. Aí, doutor Disseu, naquela época, foi convidado para ser procurador do município. Primeira vez que teve advogado trabalhando como procurador do município. E ele, a entrar na prefeitura, teve o convite também do empresário Zerinho que eu fosse fazer um trabalho na Prefeitura de Cajazeiras. E esse trabalho foi um projeto para resgatar a dívida ativa do município. Nisso aí eu comecei a trabalhar em 92, na gestão de Zerinho, e logo que entrei na Prefeitura fui fazer um curso no Rio de Janeiro. E esse curso foi muito proveitoso, onde eu fui trabalhar a questão de tributos municipais, e logo que cheguei, com 3 meses, que eu tinha voltado do Rio de Janeiro, com 3 meses, eu estava entregando ao município a atualização do Código Tributário. Um Código Tributário que já vinha há 20 anos sem nenhuma atualização. Nessa época eu contava com uma ajuda muito grande também na parte de edição e de conferência do colega, chama até primo, meu primo e advogado Eugênio Nóbrega. Ele também estava trabalhando na época como, não como advogado, mas como estudante e estagiário do direito na Prefeitura de Cajazeiras. E aí nós entregávamos ao município de Cajazeiras a atualização do Código Tributário, que até naquela época o código previa ressaca. Onde é que tinha ressaca em Cajazeiras, se aqui nem mar, nem praia a gente tinha? Então, nós fizemos uma atualização, que na época ficou um código muito bom, em 92, que passou por modificação há pouco tempo, agora em outras gestões. Depois disso aí, Conrado, graças a Deus, as portas para a vida pública se abriram com esse reconhecimento de Zerinho, que agradeço profundamente. Eu até brinco com ele, que eu digo, foi você que me descobriu na vida pública. O primeiro convite veio de Zerinho. Quando Zerinho saiu,
eu continuei na prefeitura, com cargo comissionado, continuei na gestão de Epitácio Leite Rolim, quando convidada para ser diretora de tributação. Já tinha toda uma experiência, outros cursos fazendo, graças a Deus, em São Paulo e em Brasília, outros cursos que também fiz nessa área, e me especializava naquele período, naquele momento, na parte de tributário. Depois disso aí, ainda consegui, trabalhando com Lea Silva, na época, Lea Silva, Josival Pereira, trabalhava como chefe de gabinete, eles precisaram sair e eu assumia interinamente a chefia de gabinete. E aí daí não parou. Graças a Deus, fui reconhecida que sabia trabalhar na vida pública e os convites vinham surgindo. E uma coisa que eu deixo para você, ouvinte, que todas as oportunidades que a vida vem lhe dar, não perca nenhuma. Então, eu sempre abraçava essas oportunidades, nunca tive medo. Medo é uma coisa, uma palavra que não existe dentro de mim. Medo de enfrentar, medo do trabalho, isso aí eu não tenho. Porque a gente aprende fazendo e trabalhando. O porquê da escolha da vida pública? Ser formada, inteligente, poderia estar advogando, de repente fazer um concurso, ser juíza, promotora, mas de repente resolveu ir para a vida pública. E sabemos que a vida pública tem seus altos e baixos, né? Por quê? O que foi que mais lhe atraiu à vida pública? Vou até fazer uma pergunta um pouco mais apimentada. É mais rentável do que ser advogada em si? Ir para o júri, ir para um fórum? Seria isso? Na verdade, não. É paixão mesmo, porque cheguei a advogar, inclusive sou registrada ainda na Ordem dos Advogados, tive escritório de advogado depois que terminou a sociedade com o Disseu Marques Galvão, que ele precisou ir fazer mestrado fora em outras capitais. Fiquei no escritório, inclusive com a imobiliária. Na época, administrávamos os imóveis da Mitra Diocesana, então essa experiência como corretora também tive essa experiência com estagiando com Dedezão. Hoje eu sei o que Dedezão passa, porque também passei pelas mãos de Dedezão. Agradeço a oportunidade. Então, foi paixão. Advoguei, tive uma decepção realmente muito grande, porque jamais eu ia defender aquilo que para mim não era princípio, tá? Então eu advoguei muito para os pobres. Nunca ganhei um centavo sequer advogando, porque eu ia muito mais pela emoção, pela paixão, do que pelo lado financeiro. E aí, quando veio a oportunidade de trabalhar na vida pública, eu fiquei entre advogar e a vida pública. Então, a paixão pela vida pública, descobrir e ter esses novos desafios, trabalhar diretamente com o público, o povo maior, que é a grande população que precisa dos serviços públicos. Isso foi uma paixão que me levou a deixar um pouco de lado a profissão do direito, a advocacia, e ir lá trabalhar na vida pública. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Não, a questão de ser advogado, eu advogava para os pobres, tal e tal. Mas tinha algo que não me sentia bem, que era, por exemplo, defender algo que minha consciência reprovasse. Você teve algum caso nesse sentido? De algo que você sabia que era errado, mas você teve que defender, você teve que ir a fundo, ir a um júri. Já aconteceu isso com você? Teve algum caso nesse sentido? Não nessa proporção. Participei de júri juntamente com o professor na época, Disseu Marques Galvão. Me apaixonava, queria fazer parte queria ingressar nessa área de júri. Inclusive, tinha um promotor, amigo, que ele dizia: Vanóbia, deixe vida pública, vai estudar, você é competente, você pode ser uma grande promotora, que é Eriosvaldo. Nosso amigo, eu tenho uma paixão por Eriosvaldo Silva, o Bal, o irmão da professora Lea Silva, porque é uma paixão que eu tinha pela dedicação dele. Então, eu me espelhava nele. Outras vezes, num passado bem atrás, nós nos encontrávamos em João Pessoa e ele dizia por que eu estava na prefeitura. Que eu era inteligente, ele chegou a ser professor meu, inteligente, dedicada, e tudo que eu botava para fazer, eu fazia bem feito. Então ele dizia: você está no local errado, estude, você tem competência e você é capaz de ser uma promotora, uma juíza. Só que assim, eu fui fazer algumas defesas na área criminal, não gostei. Tive uma decepção, fui atrás
Inclusive, fui apresentar uma pessoa da família para responder uma carta precatória e foi uma decepção muito grande, a questão de delegacia e ver aquelas pessoas. Eu não ia fazer defesa de uma coisa que eu achava errado. Então, foi uma decepção muito grande. E quando eu vi o lado do direito, que era muito amplo, que eu poderia estar trabalhando a parte previdenciária, a parte trabalhista, a parte tributária e a parte do serviço público, que é a minha grande paixão. Então, não é o lado financeiro, que se hoje eu estivesse sendo uma promotora, uma juíza ou uma advogada de renome, que eu tenho grandes colegas, a exemplo do colega Paulo Sabino, que é uma grande figura, que eu tenho um orgulho muito grande. Estudamos no Carmelo, nós somos da mesma idade e viemos da mesma simplicidade, digo assim. Então eu tenho em Paulo Sabino que ele tem uma competência muito grande e venceu pelo seu trabalho, pelos seus esforços. Então, eu poderia estar juntamente com ele, com um grande nome, mas eu decidi, achei melhor não, porque minha paixão era o serviço público. Eu gosto de dar palestras, eu gosto de trabalhar, dar aula, eu dou aula de graça nos cantos quando precisa. Outro dia eu estive até no batalhão, conversando com o coronel, que se precisasse de mim, às vezes que precisasse eu estaria lá. Então, a minha vocação mesmo é servir ao serviço público. Depois da experiência, desse início, né, desse engatinhar na vida pública, na época de Zerinho, na época de Epitácio, qual foram as outras funções que você exerceu e quais governos? Isso, quando deixei Epitácio entregando o cargo para o ex-gestor Carlos Antônio, em 2001, eu trabalhei de 2001 a 2008, secretária de administração. E durante esse período, graças a Deus, eu tive várias experiências e me aprofundei melhor nessa área e tentei estudar mais, principalmente na área de licitação, onde fiz vários cursos de formação de pregoeiro, não é segredo para ninguém. Participei de concurso público, onde tiveram mais de 10 inscritos. Na primeira etapa, eu fiquei em 3º lugar. Quando foi para a prova de título, pelos cursos de formação que eu tinha tido, não só a nível de Paraíba, mas a nível de Brasília, fiquei em 1º lugar. Consegui trabalhar como pregoeira, como trabalho desde 2005, não só aqui para Cajazeiras, mas tive o prazer de ser convidada para ser pregoeira no Estado. Ultimamente eu ainda estou ajudando ainda a professora Cida Ramos, que é a secretária de Desenvolvimento Humano do Estado. Tenho uma admiração muito grande, porque ela soube reconhecer o meu trabalho. E aí, infelizmente, tive que sair de Cajazeiras, não por vontade própria, mas por decisões políticas. Infelizmente, Conrado, no último concurso que houve, todos conseguiram voltar a ingressar, mas a única que não conseguiu... Teve uma confusão, parece que após a administração Carlos Antônio, na administração Léo Abreu, não quiseram... tirar o cargo, disse que não existe o cargo de pregoeiro, e você... Como é que foi aquela situação na época? É verdade, Conrado. É interessante que fizeram várias auditorias, pediram auditoria do próprio, fizeram uma interna e fizeram uma auditoria com o próprio Tribunal de Contas para ver a legalidade do concurso. O concurso foi atestado como legal, não houve nenhum problema, tanto que eles tiveram que aquelas pessoas que tinham sido convocadas pelo gestor da época, o Dr. Carlos Antônio, eles cancelaram e tiveram que chamar a todos. Como não encontraram nenhum problema para dizer assim, não vou convocar a pessoa da Vanóbia, tá? O que foi que eles fizeram? Infelizmente, eles entraram com um pedido na Câmara para extinguir um cargo que já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal. E extinguindo o cargo, não estavam convocando a Vanóbia. Então, eu lamento isso, porque isso foi uma questão meramente política, tá? Porque quando extinguiram o cargo e não convocaram o Vanóbia, que era não só Vanóbia, mas tinha mais 2 pregoeiras que também ficaram prejudicadas, eles contrataram pessoas para ser pregoeiro na prefeitura. E a única... Então era perseguição política. Simplesmente, infelizmente, porque quando eu entrei administrativamente para saber o motivo da extinção do cargo,
o argumento que nos foi dado é que não precisava do cargo. Como é que não precisa de um cargo e o cargo ele é ocupado por contratado depois? Quem é de público pode procurar aí nas publicações de 2009 para cá, sempre teve pregoeiro na prefeitura, até porque as licitações nessa modalidade, só quem pode operar é um pregoeiro de formação. E eu tinha toda a formação, não só uma, mas várias. Eu tinha o curso de Direito, que é um requisito que eu ganhei ponto em cima disso, e lamentavelmente eu não fui convocada. Foi extinto o cargo, estou lutando ainda, porque é um direito que eu passei em concurso, estou lutando. Claro. Deixei de ser pregoeira em Cajazeiras e fui ser pregoeira a convite na época, gestora em João Pessoa da FAC, doutora Denise, eu fui ser pregoeira da FAC. Depois que eu passei mais de um ano sem pregoeira da FAC, fui convidada para ser pregoeira da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Mas antes de você ir a João Pessoa e ser a pregoeira da FAC e da Secretaria de Desenvolvimento Humano, você também foi secretária de Saúde em São José da Lagoa Tapada. Tem um ditadozinho que todos já conhecem, que quando uma porta é fechada, uma janela se abre. Então foi o que me aconteceu. Eu até pensava, eu não estava acreditando na minha capacidade. Quando no dia 2 de janeiro de 2009, eu entregava as chaves da prefeitura. Quando eu entregava a chave da prefeitura, eu pensava, Conrado, que eu ia estar desempregada. Coisa que muitos desejaram isso. Para aquelas pessoas que desejaram naquele dia que eu ficasse desempregada, que os meus filhos passassem fome, eu só disse assim, Senhor, eles não sabem o que estão dizendo, eu perdoo a todos. Porque eu tive vários problemas com algumas pessoas, mas eu entreguei a Deus, e o que foi que eu pedi a Deus naquele momento? Enquanto as pessoas estavam torcendo pelo meu fracasso, pela minha derrota e pela derrota dos meus filhos, eu pedi a Deus que Ele me desse trabalho. Porque eu não tinha medo do trabalho, eu tinha que trabalhar. Quando foi no dia 4 de janeiro, eu recebia na minha casa uma pessoa muito especial, Aparecida Formiga. Aparecida Formiga chegava na minha casa e dizia assim, Vanóbia, comadre, que eu sou madrinha da filha dela, comadre, você está trabalhando? Eu disse, não. Você quer trabalhar? Eu disse, quero. Onde? Ela disse, tem um cargo que é meu, mas eu não vou. Eu estou lhe convidando, o meu filho é prefeito em São José da Lagoa Tapada, ele está lhe convidando para você ser secretária de saúde, você topa? Aí eu disse, precisa do quê? Falar com ele. Peguei o celular, confirmei com ele, no outro dia eu estava trabalhando em São José da Lagoa Tapada. Experiência é essa, que eu passei quase 2 anos. Experiência diferente, porque até então você, na área de direito, pregoeira, administração, de repente foi para a saúde. Não deu aquele frio na barriga, não? Não tenho medo. Então, eu fui enfrentar isso, fui trabalhar do zero. Terminei, Conrado, porque tem um colegiado, que você sabe muito bem disso, que funciona, que são os secretários de alguns municípios. E eu era a presidente do colegiado de 11 municípios da Regional de Souza. Tá? Hoje eu tenho um conceito, graças a Deus, pelo meu trabalho, que fiz em São José da Lagoa Tapada, um trabalho que foi reconhecido na Grande Souza e até em João Pessoa, na Secretaria Estadual de Saúde. Então, o período que eu passei lá foi muito bom, porque eu comecei a fazer um trabalho que eu não conhecia. Eu fui fazer saúde no rádio, nós tínhamos um rádio lá em São José da Lagoa Tapada, que é uma TV, um rádio comunitário, onde toda quarta-feira eu ia levar informações sobre saúde. O resultado foi muito positivo. Muito positivo. Lembro dos comentários como hoje. Muito. Então eu agradeço muito bem ao prefeito Evilásio Neto pela oportunidade e só não estou até hoje porque outros voos eu tive que fazer, mas senão estaria não por ele. Eu tive que pedir demissão porque estavam também a convite de Cachoeira dos Índios, estava assessorando o prefeito na época, o nosso amigo Teta. Eu estava assessorando lá, passei quase 2 anos assessorando a administração dele na área da saúde e na área de administração. E depois que saí de lá, ainda não, lá em São José da Lagoa Tapada, eu tive o convite do prefeito de Marisópolis. Na época, o prefeito precisou de ajuda
e pediu para que eu fosse fazer uma auditoria, a pedido dele, uma auditoria na Secretaria de Administração dele e nos órgãos, principalmente no setor de licitação. Dentro de 3 meses eu apresentei todo um relatório com relação às licitações e aí tive o convite para trabalhar lá. Passei quase 2 anos sendo secretária de administração de Marisópolis, que com muita honra, agradeço muito, seu Zé Vieira, o senhor sabe que fiz de tudo lá, organizamos, o que ele diz é o seguinte, que infelizmente na cidade ele não tinha pessoas com capacidade de assumir os cargos que lá existem, tinha que trazer de fora. Então, eu me coloquei à disposição, treinei pessoas para ficar no serviço, que eu tive que sair, porque precisei me ausentar para ir ser gestora na capital, e aí treinei pessoas da cidade. E hoje tem pessoas trabalhando em Marisópolis, pessoas capacitadas. E sempre que ele precisa, eu estou dando a assessoria necessária. É claro que eu tenho que agradecer não só essas pessoas que me ajudaram, que eu acredito que foi pelo meu serviço. Não é que me ajudaram, eu acho que eu estava dando o meu serviço porque precisavam. Vamos dar pausa, vamos direto ao Uiraúna com o nosso amigo Geraldo Andrade, que traz as informações da região de Uiraúna. Boa noite, meu caro Geraldo. Choveu aí? Tá chovendo, porque aqui deu uma chuvazinha boa. E aí, choveu? Boa noite, Conrado, e aos internautas da TV Diário do Sertão. Uma boa chuva em Uiraúna, por volta das 5h15, começou a nublar e depois choveu 23 milímetros. No último sábado foram distribuídas 60 toneladas de ração animal aqui na cidade de Uiraúna para os agricultores, os pecuaristas de Uiraúna, Joca Claudino e Poço Dantas, sendo 276 criadores receberam a ração animal, já que diante estaria de escassez, a falta de pastagem é grande e esses que eram cadastrados e atualizados com a Emater receberam essa ração. Nos estudos da Capivara FM, Som das Águas, com informações da região Uiraúna para a TV Diário do Sertão, Geraldo Andrade, repórter que tempera a notícia. Ok, Geraldo, muito obrigado pelas informações. Vamos para o nosso segundo VT comercial e daqui a pouquinho voltamos com o último bloco, conversando com a secretária de Finanças, doutora Josefa Vanobi. No último bloco, vamos conversar sobre Cajazeiras e Prefeitura. O que será que tem aí guardado? Tem muita coisa, muitos problemas, muitas dívidas. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouco mais da administração municipal aqui de Cajazeiras. Daqui a pouquinho. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de Playboy Banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atual Net. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também.
Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. E de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Muito fácil para você mandar o seu recado. É acessar o nosso Twitter, que é o @Twitter Diário, Diário do Sertão. Facebook mais fácil ainda. É só Diário do Sertão. Você vai lá, curte a página, manda seu recado, que daqui a pouquinho a gente manda um alô para você. Também pode mandar o seu SMS para o 93 16 10 57. É isso, produção? Decorei o telefone. Yes, finalmente. Daqui a pouco já tá na ponta da linha já? Sandro Tobias, direto de estreia hoje aqui no programa Interview. Sandro Tobias de São José de Piranhas com as informações da noite de hoje. Boa noite, Sandro. Boa noite, ouvintes da TV Diário do Sertão. Primeiro, parabéns vocês pelo programa. E quero dizer que a cidade de São José de Piranhas, houve alguns transtornos no município de São José de Piranha referente, Peterson, a desapropriação de algumas áreas aqui que é ocupada por ambulantes, por uma lei baixada pela juíza e através da promotoria pública, aonde vai desapropriar toda a área urbana ocupada por os camelôs. Mesmo assim, mantive contato com a administração pública municipal nesse sentido, e a administração ficou de manter contato com a juíza e a promotora para tentar viabilizar uma melhores condições, porque são comerciantes que dependem do seu pão de cada dia. E também tive informação diretamente de João Pessoa agora, em nome do prefeito em exercício Bonaldo, a chegada de uma máquina retroescavadeira amanhã à tarde para entregar à cidade de São José de Piranha, como também mais 3 ônibus escolar que vai vir à disposição do município de São José de Piranha. Já foi entregue um ônibus e também, Peterson, foi entregue uma caminhoneta para a saúde. Se programa a chegada também de mais um carro para o matadouro e mais 10 veículos para a educação e saúde no município de São José de Piranha. Então essas são as informações que nós temos no município de São José de Piranha e voltamos a qualquer momento, se assim a notícia for necessária. Desejamos boa noite a você e a todos os ouvintes da TV Diário do Sertão. Obrigado, Sandro Tobias, o nosso novo correspondente aqui no programa Interview, direto lá de São José de Piranhas. Vamos para o nosso último bloco, conversando com a doutora Josefa Vanóbia Nóbrega, a secretária de Finanças do município de Cajazeiras. Vanóbia, antes de entrarmos na parte mais complicada e densa da entrevista, que é falar atualmente da questão financeira, né, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, não poderíamos deixar de falar e fazer algumas menções em relação à sua experiência na FAC em João Pessoa. Foram quanto tempo lá? Você começou como pregoeira? Depois terminei diretora executiva da FAC, assumindo a vice-presidência. Então, quase 2 anos de trabalho, que eu agradeço demais essa oportunidade. A prefeita Denise, que na época era presidente da FAC, porque lá a experiência foi muito boa, desde ser simples pregoeira, trabalhando na parte de licitação, como convite para ser diretora executiva, onde tive a oportunidade de viajar e conhecer a realidade de todo o nosso sertão, não só aqui, mas também nos 223 municípios onde a FAC atua nos programas Leite da Paraíba e também no programa cuscuz, a entrega do cuscuz e do pão. Então foi muito bom essa experiência, onde deixei grandes amigos. Um abraço para todos eles, dizer que saudade e guardo todos no coração. A experiência foi muito grande e vou levar para o resto da minha vida. Essa sua experiência na capital João Pessoa, junto à FAC, fez com que você perdesse o medo de conduzir carro, não foi isso? Isso. Quando eu trabalhava só aqui na prefeitura, quando eu estava aqui na prefeitura, eu tinha sempre meu motorista, meu esposo. Quando eu precisei viajar e trabalhar para outros municípios, Conrado, eu tive que enfrentar. E a coisa que fez com que eu perdesse foi o medo de dirigir. Então, eu não dirigia, eu tinha medo de dirigir e precisei encarar. E foi a estrada, foi a necessidade que fez com que eu pegasse um carro e
partisse à procura de trabalho. Então, eu ia para São José da Lagoa Tapada dirigindo, Cachoeira do Zinho dirigindo, ia sempre para Marisópolis dirigindo e, por último, chegava até aí a João Pessoa dirigindo. Então, foi a coisa mais importante que me aconteceu depois de 30 anos, digamos assim, vir a dirigir. Coisa que minha filha começou muito cedo, meus filhos com 18 anos já recebem a sua habilitação. E minha habilitação, quase 40 anos, eu consegui tirar minha habilitação. E isso eu agradeço demais, tudo que passei, com certeza. Vamos entrar agora em Cajazeiras. Você recebeu o convite da doutora, da atual prefeita, Denise Albuquerque, para assumir a pasta de Fazenda Pública, que é a parte de finança, que é a parte que lidar com o dinheiro da prefeitura, com todo o trâmite financeiro da prefeitura. Mas você teve uma experiência de 8 anos como secretária de administração. Por que agora finanças? Foi uma questão sua, foi um pedido seu, foi a prefeita que resolveu indicar você? Por que não voltar para a administração? Na verdade, os compromissos que a prefeita já tinha com algumas pessoas e pessoas que hoje estão ocupando as pastas, pessoas competentes, pessoas capacitadas, que já tinha sido feito o convite antes. É tanto que você sabe que eu fui a última a ser anunciada. Eu ainda estava trabalhando em João Pessoa na FAC, não podia sair de lá. E aí, na verdade, quando eu recebi o convite, eu recebi com a opção de escolher entre três secretarias uma. E quando eu ia optar por uma das 3 que estava sendo colocada para a escolha... Quais seriam as 3, fora a finança? Lembro muito bem que a Procuradoria Jurídica do município tinha sido um convite, o outro convite tinha sido até, não o gabinete, mas... Não a administração já estava, mas uma outra que era planejamento, que estava sendo trabalhado. E quando eu ia escolher, a própria prefeita disse, não, você não vai mais escolher, eu quero você como secretária da Fazenda Pública. Primeiro, pela confiança, que eu até agradeço, e pelo trabalho que a gente já vinha fazendo, não só da antiga gestão, mas também o trabalho que vínhamos realizando em João Pessoa. Ela sabe a forma de trabalhar, eu sou uma pessoa que ela sabe muito bem que não tenho hora, a hora que liga, 24 horas meu telefone está ligado, sempre que precisar, vem aqui, eu estou despachando, e eu sou assim, até digo que sou muito... complicada no sentido que eu sou perfeccionista demais, tá? Então eu gosto das coisas muito detalhadas, gosto das coisas bem organizadas, e no serviço público, principalmente na parte financeira, você tem que estar todos os dias vendo o saldo bancário, você tem que estar acompanhando, e aí ela viu talvez uma qualidade, não sei, mas essa determinação que eu tinha e achou que eu podia encaixar nessa necessidade que ela está tendo hoje. E quando eu recebi o convite, em nenhum momento eu pensei. Até porque primeiro era a oportunidade de voltar para minha cidade, voltar para meu esposo, voltar para os meus filhos e voltar para aquilo que eu gosto de fazer, que é na minha cidade. Então de primeiro eu aceitei, nem pensei na grandiosidade que era a secretaria. E que ela ela trabalha todas as demais e é concentrar o coração da prefeitura. A parte financeira é o coração da prefeitura, que a gente, além de trabalhar recursos próprios, tem que estar administrando recursos de convênio. Então, foi um projeto assim, muito... que tinha que encarar com muita determinação, mas quando eu disse no início da nossa entrevista, eu nunca tive medo de encarar trabalho. Eu posso ter medo de outra coisa, mas de encarar trabalho eu não tenho medo. Então, quando ela fez o convite, eu disse, primeiro, prefeita, a senhora se está confiando, então eu não posso dizer não. E eu estou aqui para ajudá-la em qualquer parte que for. E quando ela me pede ajuda, de orientar ou ajudar qualquer outro secretário, principalmente os novos que estão entrando, que não conheciam ainda o rito de trabalho da nossa prefeita, que eu já conheço, então eu estou sempre à disposição dos colegas para estar ajudando. Vanóbia, a situação, claro, é muito óbvio isso aí, a população tomou conhecimento da situação caótica, digamos assim, que vocês pegaram a Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
Janeiro, fevereiro, estamos em março, né, praticamente 2 meses já se transcorreram. Como é que se encontra hoje as finanças do município de Cajazeiras? Estão equilibradas? Vai demorar muito ainda para que a prefeitura possa respirar tranquilamente em relação à parte financeira, para que assim possa dar andamento a outros projetos? Olha, Conrado, o primeiro prejuízo que nós encontramos, principalmente porque nós não conhecemos na fase de transição, não houve. Quando não houve, nós não tomamos conhecimento do real débito do município. E quando o município nós fomos procurar, nós estávamos com as contas todas zeradas, com exceção de alguns convênios, no caso dos ônibus, que o dinheiro estava em caixa. Eles não tinham pago, a gestão anterior não tinha pago os ônibus, porque os ônibus não tinham chegado e nem tinha nota fiscal para concluir o processo. O único dinheiro encontrado nas contas da prefeitura foi esse dos convênios, que hoje nós estamos pagando os ônibus. Mas encontramos sim muito papel com relação a débito. É tanto que encontramos empenhados, mais de 7 milhões empenhados, e principalmente de pessoal, folha de pessoal, e o dinheiro em caixa não o encontramos. Então, a primeira conversa que tivemos com a prefeita e toda a equipe de governo foi, a primeira medida foi, se o dinheiro não estava em caixa para honrar compromisso, o que é que a lei de responsabilidade fiscal diz? Os empenhos vão ser anulados, porque se tivesse o dinheiro em caixa, o compromisso teria que ser cumprido. Então, foram todos anulados por força de decreto, com base na lei de responsabilidade fiscal. E fomos atrás, vendo mais coisas, aí vem. Não tínhamos conhecimento do montante da dívida que o município tinha, principalmente com a parte patronal, a parte de empréstimo, nós não, INSS, IPAM, para ser mais claro para você que está nos escutando entender, o débito com o IPAM, somando a outros que já vinham de parcelamentos que não estavam sendo cumpridos, chegavam a mais de 28 milhões. Tá? E só o IPAM. Só IPAM, que é o instituto próprio. Débito que está sendo descontado diretamente na conta do FPM do município com o Instituto de Previdência Nacional, que é o INSS, e outros débitos, CAGEPA, SAELP, CAGEPA que nunca foi pago, SAELP, um débito muito grande. Então, telefonia, o município não tem um telefone funcionando. Quando fomos ver, hoje mesmo, para você ter uma ideia, tomei conhecimento que o CNPJ do município estava indo para um protesto, num cartório do Rio de Janeiro, uma cobrança de um telefone da época de 2009 e 2011, que não foi cumprido, não foi honrado. E eu entrei em contato com a assessoria jurídica da antiga Telemar, consegui sustar o protesto, tá? Negociamos o débito, fizemos o pagamento da primeira parcela hoje, para poder aí ainda negociar a possibilidade de ativar os nossos telefones. Nós temos o telefone da prefeitura, o 3531 4383, que é um telefone de mais de 20 anos, Conrado, que ele está bloqueado sem receber ou fazer ligações, por conta do débito muito alto. Então, estamos conseguindo fazer muito lento ainda essa questão desse parcelamento, e os empréstimos do servidor público que não estava sendo repassado. Enfim, o débito ainda estamos tentando conhecer, porque aquilo que nós não tínhamos, que era para ter logo no início, com a transição, se tivesse acontecido, tinha sido mais fácil. Foi obrigado a nossa prefeita fazer uma auditoria interna contábil, financeira, onde nós estamos fazendo o levantamento de Está acontecendo essa auditoria? Está acontecendo, tá? Toda a demanda que está sendo levantada, nós estamos prestando conta, e com certeza os responsáveis nós vamos estar encaminhando para os órgãos fiscalizadores, e claro que os responsáveis vão ser chamados para responder daquele problema que foi gerado. Então, o caos ainda é muito grande. Aí você perguntava, está equilibrada as finanças do município? Como é que pode estar equilibrada umas finanças que só encontramos débitos?
Tá? Então, não existe ainda o equilíbrio. Agora, é claro que nós estamos trabalhando dia a dia com planejamento, tá? Na hora que fechamos folhas de pagamento na Secretaria de Administração, qual é o compromisso da nossa prefeita? É priorizar logo o pagamento do funcionário, tá? Então, nós priorizamos o pagamento. A folha, quando ela é empenhada bruta, e na hora que a gente faz o pagamento, a remessa do funcionário, porque o pagamento não só é do funcionário. A gente faz a retenção do contra-cheque do funcionário, da Previdência, tanto própria como o INSS. A gente também faz a retenção do empréstimo consignado e também dos sindicatos que cada funcionário participa. Quando a gente faz o empenho bruto, nós temos que imediatamente repassar também esses compromissos. E a determinação da nossa prefeita foi não deixar débito para o mês seguinte, quando empenhasse, também fizesse os repasses devidos. Vamos, infelizmente a gente já está nos momentos finais do nosso programa, infelizmente somos escravos do tempo, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Alguns pagamentos que ficaram em atraso da última gestão, alguns funcionários que ficaram sem receber, como é que a prefeitura pretende normalizar isso? Tem um plano nesse sentido? Olha, Conrado, o primeiro levantamento que nós tivemos que ver é o nosso orçamento. E mesmo que a nossa prefeita Denise, a doutora Denise, queira honrar com esse pagamento, queira honrar porque o funcionário ele trabalhou e precisava receber, mesmo que ela quisesse reconhecer a dívida e pagar, ela não tem condição de assim fazer, porque não deixaram o orçamento para reconhecimento de dívida ou para restos a pagar. Para você ter uma ideia, no orçamento hoje, para restos a pagar, só tem R$1.000 orçado. Onde é que ela vai conseguir pagar isso? Então, é uma coisa que está sendo trabalhada. O orçamento ele tem que ser modificado, tem que levar para a apreciação da Câmara Municipal e fazer uma modificação para que possamos fazer um estudo com relação a esse pagamento. Vanóbia, nós queremos agradecer sua participação aqui no nosso programa, foi muito boa a entrevista. Em outra oportunidade, quando a coisa estiver um pouco mais organizada na Prefeitura, conseguir reestruturar, convido você novamente para conversar sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Nesse momento final, eu gosto de fazer um jogo rápido. Eu faço uma menção, digo algo e você diz algo que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Paixão pela cidade. João Pessoa. Saudades de quem lá deixei. Você disse que não tinha medo, mas no fundo, tem algo que você tem medo? Conrado, medo... Até agora, medo... Não vejo. De nada, né? De barata, de rato. Não, de barata, de rato eu tenho. Mas a única coisa que eu temo é de injustiça. Injustiça? Injustiça. E principalmente a injustiça que eu sofri na extinção do meu cargo, que eu passei, eu estudei, eu me preparei. Então eu só tenho medo das injustiças que não são reconhecidas, que não são punidas. Aí sim, eu só temo disso, mas eu tenho certeza que a justiça divina, ela vem a ser justa. Uma lembrança de infância? Lembrança de infância, as férias que eu sempre ia para Baixio, Ceará, na casa dos meus avós. Uma lembrança muito gostosa, que eu ia e brincava na escadaria da igreja. Sempre ia passar as férias lá e isso me deixa muita saudade. Se não fosse advogada, seria? Odontóloga. Por quê? Odontóloga porque tinha sido minha primeira paixão. Fiz meu primeiro vestibular com 16 anos, na época, para odontologia. Não consegui êxito. Também não quis, porque eu acho que é uma das profissões muito importante. Tem pessoas que não reconhecem isso, mas a saúde bucal é o nosso primeiro sorriso, é a coisa mais importante que tem. E porque com 12 anos, lamentavelmente, eu perdi meus dentes por irresponsabilidade. Eu fui até um dentista naquela época, charlatão, digamos assim, e ele retirou, sem permissão dos meus pais, retirou meus 4 dentes, e eu fiquei com esse trauma e botei na cabeça que eu seria odontóloga para ajudar as pessoas, e não aconteceu isso com criança nenhuma. Eu acho que ficou um trauma. Um sonho? Um sonho que eu já estou começando a realizar é ver meus filhos formados. Um sonho de poder
Nesse momento, só meus filhos. Eu acho que a única coisa que eu trabalho é pelos meus filhos, é dar um pouco dele, que a única herança que eu estou deixando para eles é o saber. Muito bem. Uma palavra que resuma, Vanóbia. Vou ser generoso, 2 palavras. Ok. Quais seriam essas 2 palavras que resumiria para mim, doutora Josefa Vanóbia Nóbrega? Deus é fiel. Nunca me faltou. Quando eu pensava que eu estava caindo, de repente eu estava de pé. Então, para mim, Deus é fiel, é a coisa mais importante na minha vida. Então, quando você tem fé, Deus te mostra o caminho. Agora você tem que caminhar. Se você não galgar, se você não trabalhar, se você não botar o alicerce para os elementos para construir seu alicerce, você não chega lá em cima. E outra, quem chega lá em cima sem passar por toda essa construção, infelizmente, ele cai. É por isso que nunca derrubaram o Vanóbia, e Vanóbia nunca vai cair. Porque no alicerce de Vanóbia tem uma coisa mais importante, que é Deus. Muito bem. Nesse finalzinho, a gente já ultrapassou alguns minutos, mas a gente não poderia deixar de fazer uma menção. Gostaríamos de estar falando isso de forma mais alegre, de forma mais entusiasmada, mas infelizmente um grande amigo nosso, um excepcional amigo, um grande funcionário, um grande pai, né, um grande líder, o nosso amigo Rosalvo, infelizmente, né, nos deixou, e é um momento muito triste. Inclusive, aproveitar esse momento de mandar os nossos pêsames em nome de todos que compõem o programa Interview, a TV Diário, para a família da atual secretária de Planejamento, Andréa Braga, o Mano, o Márcio, enfim, todo mundo, né, nossos pêsames por esse momento tão difícil e duro. Não poderíamos deixar, você que é funcionária, trabalhava mais diretamente com ele e conhece e sabe realmente da importância do grande homem que era o nosso amigo Rosalvo Oliveira. Verdade. Tive todo momento ontem, desde que recebi a notícia que ele estava precisando de ajuda. Estivemos ajudando a minha cunhada Norma, que teve todo momento do lado lá, quando da sua residência. E foi a primeira pessoa que no Face, era meu amigo de Face, que deu os parabéns quando eu tinha sido convidada para ser secretária. Ele até dizia, deveria ser na administração, porque a administração é sua cara. Mas Rosalvo era uma pessoa que eu dizia o seguinte, quando eu precisava de qualquer documento que precisava de um requinte melhor, eu só confiava em Rosalvo. Então, meu amigo, sei que tu tá no céu, pedi iluminação quando vinha para cá, que eu precisava da tua ajuda, que Deus te receba na sua grande humildade, que você era uma pessoa simples, maravilhosa e preocupado que tu tinha com teus filhos, e tem certeza que onde tu vai estar hoje, tu vai estar olhando não só pelos teus filhos, mas por todos os amigos que aqui na terra tu deixaste. Com certeza. Obrigado, Vanóbia. Tudo de bom para você. Obrigada, Conrado, e com certeza, nas vezes que você convidar, vou estar aqui, porque medo de falar também não tenho. Muito bem, assim tá certo. Amanhã o nosso entrevistado às 6 horas é o promotor do Ministério Público de Cajazeiras, do Márcio Gondim, que vai estar aqui ao vivo, lado a lado com Caliel Conrado. Tem frente a frente com Gabi, aqui é lado a lado com Caliel Conrado. Então amanhã, mais um interview a partir das 6 horas. Todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço, bom começo de semana e a luta continua. Até lá.